O Voo de Tulugaque é essa dança com esses personagens que são corvos e a gravidade, né, e o vento. Ela veio, na verdade, às vezes acontece, né, como artista, você está no lugar certo, na hora certa, com a câmera, né? Eu não estava programando filmar isso, e isso foi numa viagem para o Alasca, e de repente eu estava num local em que eu olhei para cima e vi esses pássaros, né? Eu estava com a câmera próxima, rapidamente liguei a câmera e esse estranho ritual começou a aparecer na minha frente. Eu fiquei 20 minutos ininterruptamente filmando isso. Só interrupções quando eu quis me aproximar mais, eu comecei mais distante, até que fui entrando embaixo das árvores e no momento do filme que os corvos estão por cima das árvores passando, né? Engraçado que eu me lembro que eu cheguei no hotel, na época, comecei a assistir aquilo porque eu fiquei completamente hipnotizado filmando isso, e no hotel eu assisti e na hora eu coloquei em câmera lenta, né, por alguma razão. E aí se eram 20 minutos, sei lá, se era 50%, eu fiquei 40 minutos assistindo, completamente assombrado, né, pelo que eu via. Aquela estranha coreografia, aqueles mergulhos que eles davam no vazio, o que raios eles estavam fazendo, né? E essa experiência inicial, né, isso faz um bom tempo, tem tudo a ver com a realização desse filme agora, para o Rumos, em que exatamente o tema era a velocidade, né? E essa desaceleração, essa dilatação do tempo, para mim, começa a dar espaço para que surja na tela enigmas. O processo de produção foi totalmente atípico. Num primeiro momento, eu quis acrescentar significados àquilo, eu quis criar mais. Então, eu experimentei em todo o processo de montagem, não só trabalhando com os tempos, os próprios corvos, eu fui acrescentando outras coisas, né? Outras imagens, para justapor com os corvos, para ver se isso daria viria uma terceira metáfora interessante. Eles me lembram muito, aí visualmente, né, o Sumie, o japonês, mesmo a caligrafia japonesa, aquele trabalho com nanquim e a tela branca atrás, né? E é um pouco isso nessas formas dos corvos negros, nessa tela branca no fundo. Então eu filmei Sumie num processo um tipo de material que essa pintura você faz com água, é como se o nanquim surgisse e ele começa a dissolver aos poucos. Então eu achei que essa ponte seria visualmente interessante, poeticamente interessante. Filmei horas e horas disso, coloquei no filme. Experimentei trilhas sonoras diferentes. Foi realmente um processo químico, no sentido de jogando elementos, ver que reação dava, que reação isso me causava. E o curioso é que quanto mais coisa eu colocava ali, mais eu atrapalhava. Mais eu ia restringindo toda essa gama metafórica do filme. O que me interessa no filme por isso que ele não deixa de ser um documentário, né? É a realidade, né? É físico ali, né? São essa luta de tensão e relaxamento que esses pássaros têm, né? E de lutar contra a gravidade, de repente fechar as asas e mergulhar no vazio, e um encontro com o outro, desencontro. Então, nesse sentido, para mim, é um pouco como o que, enfim, ver se chamar esse cinema, esse primeiro cinema, né, o cinema de mostração, né, um cinema em que você não impõe uma narrativa, simplesmente você mostra uma realidade. Então, tem essa dimensão para mim, né, em mostrar aquela realidade, né. O que eles fazem vão se desdobrando metáforas. Até que é o momento para mim que aí quando eu partindo desse real, eu atravesso a tela para uma, enfim, não vou chamar de transcendência porque seria meio talvez demais, mas
que é o tal momento dos olhos finais, né? Ralentando a imagem, um dia eu falei, nossa, mas estão se formando olhos na minha frente, né? Os dois corpinhos com as asas em cima, de repente, ralentando, começam a se formar aqueles dois olhos, né? E é o momento em que eu congelo e, de fato, né, a gente vê muito claramente dois olhos olhando para nós, né, para o público. E para mim essa força, esse impacto de repente sentir que daquele registro documental formam-se olhos como se fosse um efeito de animação, né, e não é simplesmente a imagem congelada, é onde, para mim, o filme dá o pulo do gato. O filme chama O Voo de Tulugak. Tulugak é como os esquimós Inuit do Alasca chamam os corvos, mas não é simplesmente uma nomenclatura para corvos. O Tulugak é um corvo mítico, e no mito criacionista esquimó, tudo era trevas, a humanidade, o mundo era trevas, todos nós vivíamos nas trevas, e o Tulugak, com o seu voo, trouxe a luz para a humanidade. Então, ele é quem iluminou o universo. Curiosamente, estou falando de mitos esquimós, em todas as culturas em que o corvo é um animal presente, eles têm um lugar de destaque nessa mitologia local. Aí eu falei, bom, e o que a ciência tem a dizer sobre os corvos? E é muito curioso, os corvos são as aves com o QI mais alto de todas as aves da natureza. E foram feitas diversas experiências com corvos. Eles, por exemplo, eles reconhecem um ser humano, eles têm memória pela feição humana. Então, eles podem reconhecer um ser humano. Eu me lembro que tem histórias estranhas, assim, de pessoas que de alguma forma maltrataram corvos e eles lembram, guardam a memória e de alguma forma tentam revidar depois. Tudo isso, eu fui pesquisando por curiosidade, nada disso eu coloco no filme, né? Porque eu não vi necessidade, de afunilar nesse sentido e tal, né? Mas eu acho que de alguma forma tudo isso está no filme, né? Sobretudo esse lado mitológico desses pássaros, né? O silêncio para mim é muito importante. Uma contemplação que não é uma contemplação só do belo, mas uma contemplação de assombro. É um pouco isso que eu tentei despertar no público, né? É como se fosse uma experiência, realmente o cinema, né, tem essa possibilidade. A internet menos não tem, mas para mim foi muito interessante pensar nisso para a internet também. É possível criar esse enigma na internet, né? A curiosidade para mim é um elemento central no meu trabalho e em tudo que eu faço, na verdade, todos os trabalhos, né? Me interessa muito, eu fico muito intrigado pela vida, pelo mundo, pelas coisas que surgem na minha frente, né? E quase sempre é um pouco esse processo, assim, é receber isso e aí tentando me aproximar, né? Entender o que isso gerou em mim, né? E é um apetite mesmo, assim, de algo que se revela, ver por esse ângulo, ver por um outro ângulo, né? Um terceiro ângulo, né? Quais são as outras facetas disso, né? Claro, nesse trabalho isso permeou do início ao fim, né? Até hoje continua presente, né? Mas eu tenho um trabalho em audiovisual que está sempre presente, trabalho com teatro, né? Como diretor teatral e como ator, né? O trabalho do ator é basicamente isso. O ator é, antes de mais nada, um ser humano extremamente curioso, né? Curioso pelos outros e um pesquisador da alma humana, né? E o tempo todo precisa mergulhar no outro e em si mesmo, né? Para poder criar, né? E é o que mobiliza. Tem esse termo que, em inglês, eu nunca achei um termo equivalente em português, mas que permeia sempre o meu trabalho e no Tulugak, sobretudo, sense of wonder,
alguns falam de deslumbramento, essa sensação o assombro, né? E que às vezes é isso, né? Aliás, quase sempre, são coisas pequenas, é no como olhar, né? Não é tanto no que se revela, né? Tem me interessado muito, hoje em dia, depois de todo o cinema, a ascensão e queda do cinema narrativo, a ascensão e queda de todas as tendências e tudo mais, me interessa muito essas experiências mais sensoriais, em que, na verdade, essas experiências mais híbridas, né, em que você, nesse sentido, eu acho que o Rumos reflete essa tendência. Quais são os limites hoje em dia agora para o cinema ficcional, para o cinema documental, para as artes plásticas? Esse hibridismo tem gerado obras que me interessam muito, né, de um grande impacto. Talvez seja uma fase, né, do audiovisual de estar se repensando, né, depois de tanta imagem, de tanto desenvolvimento e tudo mais. A questão é essa, a criação, né? É o que instiga os criadores hoje em dia, né? E como é que isso pode ser retratado, seja na mídia qual for, né? O audiovisual se expande além dos seus limites da tela, né?